Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Carlos Campani e na videoaula de hoje a gente vai estudar então a regra de L'Hospital ou L'Hopital. Bom, então a gente vai primeiro supor duas funções f(g) que sejam deriváveis e que g de x seja diferente de zero no intervalo aberto que contém um número a, exceto no a. Essa restrição, essa condição não é necessária para o a, mas é necessária para esse abertinho, né? Para esse intervalo aberto, né? Em volta do a, ok? E além disso, nós vamos supor que ou o limite de f de x é igual a zero e o limite de g de x é igual a zero, ou então o limite de f de x é igual a infinito e o limite de g de x é igual a infinito, tanto faz o sinal, tá? Dadas essas condições, se isso for verdadeiro, tá? Então podemos aplicar a regra de L'Hopital e determinar o limite de f de x dividido por g de x, quando x tende para a, como sendo o limite de f' de x, a derivada da f, dividido por g' de x, a derivada da g, quando x tende para a, evidentemente se os limites existirem, ok? Então, legal. Okay? Então, a gente tem que lembrar ali as condições. As condições, então, são o f tendendo para zero e o g tendendo para zero. Teríamos uma indeterminação 0 sobre 0. Ou f tendendo a infinito e o g tendendo a infinito, não importa o sinal. E teríamos uma indeterminação infinito sobre infinito. Tá? Dadas, então, essas condições, podemos aplicar, então, a regra de L'Hopital. Vamos mostrar isso através de exemplos, tá? Vamos começar aqui nesse primeiro exemplo, então, que é o limite do logaritmo natural de x dividido por x menos 1, quando x tende para 1, né? Primeiro temos que testar as condições para saber se podemos ou não aplicar a regra de L'Hopital, né? Bom, primeiro o limite do numerador, limite do logaritmo natural de x quando x tende para 0 é evidentemente 0, tá? Depois, o limite da função do denominador, limite de x menos 1 quando x tende para 1, também, evidentemente, é um limite trivial, é 0. Portanto, nós temos uma indeterminação 0 sobre 0. Tá? Além disso, as funções f de x igual a logaritmo natural de x e g de x igual a x menos 1, elas são contínuas e deriváveis, e o intervalo aberto que contém o número 1, né? O número 1, por quê? Porque o limite é de x tendendo para 1, ok? Logo, então, nós temos uma indeterminação 0 sobre 0, a gente tem funções que são contínuas e deriváveis no intervalo de interesse, né? Logo, esse limite respeita as condições para a aplicação da regra de L'Hopital, e a gente vai aplicar, então, a regra de L'Hopital. Então, o limite que a gente quer calcular é, na verdade, o limite da derivada do numerador, que é a derivada do logaritmo natural de x, dividido pela derivada da função do denominador, que é a derivada de x menos 1, quando x tende para 1. Derivada do logaritmo natural de x é 1 sobre x, derivada de x menos 1, né? Derivada de x é 1, derivada de menos 1 é 0, dá 1. E nós ficamos, então, com o limite da função 1 sobre x, né? Podemos fazer, então, por substituição direta, né? E isso resulta, então, em 1, né? Que é o limite, então, que era solicitado aqui, então, nesse exemplo. Bom, agora, então, o segundo exemplo, o limite da função e de x dividido por x ao quadrado, é na x dividido por x ao quadrado, quando x tende para mais infinito, né? Então, primeiro, os limites das funções do numerador e denominador, obviamente, ambos vão para mais infinito. Então, nós temos uma indeterminação infinito sobre infinito, né? E as funções f de x igual a e elevado a x e g de x igual a x ao quadrado são ambas contínuas e deriváveis. Então, as condições para a aplicação da regra de L'Hopital estão satisfeitas. Podemos, então, agora aplicar a regra de L'Hopital. Então, o limite que está sendo solicitado no exemplo, né, é igual ao limite da derivada do numerador, derivada de e na x, que é e na x mesmo, e o limite da derivada do denominador, que é derivada de x ao quadrado, que resulta em 2x, ok? Bom,
O que a gente nota é que a indeterminação infinito sobre infinito permanece. E as condições para a aplicação da regra de L'Hopital permanecem. Então a regra de L'Hopital pode ser aplicada novamente nesse resultado que foi obtido aqui. Podemos continuar então a aplicação. Logo, o limite da função que nos foi dada, né, no enunciado do exemplo, que é então o limite é igual, portanto, ao limite disto aqui, que é pela aplicação da regra de L'Hopital, né, é igual então ao limite da derivada de e elevado a x dividido pela derivada de 2x quando x tende para mais infinito. A derivada do numerador resulta em e elevado a x, a derivada do denominador 2x resulta em 2, e esse limite aqui é um limite trivial, obviamente, que é mais infinito, né? E esse é o resultado, então, da aplicação da regra de L'Hopital. Esse exemplo é interessante porque a gente teve que aplicar 2 vezes a regra de L'Hopital, mas cuidado, a gente tem que determinar que na segunda aplicação da regra de L'Hopital ainda permaneciam as condições para a aplicação da regra de L'Hopital, que foi o que a gente fez, né? Muito bem. O terceiro exemplo, então, é o limite de seno de x dividido por x quando x tende para zero, né? Observem que esse aqui é um limite fundamental, que inclusive já foi dado, né? Foi apresentado e nós já usamos anteriormente, né? Em primeiro lugar, é uma indeterminação 0 sobre 0, então pode-se aplicar a regra de L'Hopital. Então, esse limite aqui, que é um limite fundamental, limite de seno de x dividido por x quando x tende para zero, é o que? É igual, pela aplicação da regra de L'Hopital, ao limite da derivada do numerador, que é derivada de seno é o cosseno de x, dividido pelo limite da função do denominador, que é x, derivada de x é 1, né? Isso fica, então, o limite de cosseno de x quando x tende para zero, um limite trivial, isso dá 1. O quarto exemplo também é um limite fundamental, né? É o limite de 1 menos cosseno de x dividido por x, quando x tende para zero. De novo, é uma indeterminação 0 sobre 0, aplica-se, tá? As condições para a aplicação da regra de L'Hopital estão satisfeitas, então aplica-se a regra de L'Hopital. Então o limite solicitado, né, o limite dado no exemplo, é o limite da derivada do numerador, derivada de 1 é 0, derivada do cosseno de x é menos seno de x, aqui tem um pequeno errinho, aqui não é menos, né? Aqui é mais, né? Aqui tem que ser mais, né? Porque já tinha esse menos aqui, né? E a derivada do cosseno de x deu menos seno de x, menos com menos dá mais. Mas não, eu resolvo isso depois, tem que se corrigir, né? Mas isso não muda o resultado, porque esse limite para o seno de x é 0, ok? Então esse é o resultado então, desse limite aí, que é o limite fundamental. Outro limite fundamental, limite de a elevado a x menos 1 sobre x, quando x tende para 0, é uma indeterminação 0 sobre 0. Então esse limite é igual, pela aplicação da regra de L'Hopital, é igual então ao limite de a elevado a x menos 1 derivada, melhor dizendo, de a elevado a x menos 1 dividido pela derivada de x. Derivada de menos 1 é 0, desaparece. Derivada de a elevado a x, né, é a elevado a x vezes o logaritmo natural de a, dividido pela derivada de x, que é 1. E o limite de a elevado a x, logaritmo natural de a, o limite de a elevado a x, né, logaritmo natural de a é uma constante, sai para fora do limite, e limite de a elevado a x quando x tende para zero, um limite trivial é 1. Isso resulta, então, no logaritmo natural de a. Outro limite fundamental importante, que é o limite de 1 mais 1 sobre x elevado ao expoente x, quando x tende para mais infinito. Bom, aqui nós temos um problema, porque o limite não está expresso na forma adequada para a aplicação da regra de L'Hopital, porque a regra de L'Hopital sempre é uma função dividido por outra função, f de x dividido por g de x. E nós não temos uma fração, né? Não temos uma função que seja uma razão entre duas funções neste caso, tá? Bom, para resolver isso, a gente vai aplicar o limite
Desculpa, logaritmo no limite. Aplicar o logaritmo no limite. Vamos ver como é que funciona isso, né? Então a gente diz que o z é igual ao limite que a gente quer calcular. A gente aplica o logaritmo em ambos os lados da igualdade. Desse lado fica o logaritmo natural de z igual a o logaritmo dessa expressão, né? Que é o limite que a gente quer calcular. Então, o logaritmo natural desse limite aqui, né? Muito bem. Bom, aqui a gente pode aplicar uma regra do limite, que a gente já estudou, né? Que o logaritmo pode entrar para dentro do limite, o limite sai para fora do logaritmo. Então, fica o logaritmo do limite, fica o limite do logaritmo, então, de 1 mais 1 sobre x elevado a x. Aqui nós podemos, nessa expressão aqui dentro do limite, podemos aplicar uma propriedade dos logaritmos, né? Nós temos o logaritmo de uma expressão elevada ao expoente. O expoente pode sair para fora do logaritmo multiplicando. Então fica o limite de x vezes o logaritmo de 1 mais 1 sobre x. Tá? Ok? E a gente pode transformar esse x, jogar esse x para o denominador de uma fração, usando a inversa multiplicativa, que a inversa multiplicativa de x é 1 sobre x, né? Isso aqui é completamente equivalente a isso, né? Então nós transformamos esse produto do x pelo logaritmo nesta fração, e agora nós temos que observar que esta fração aqui, né? Ela satisfaz as condições para a aplicação da regra de L'Hopital. Observem que o limite do numerador, que é esse limite aqui, é igual a zero, e o limite do denominador, que é o limite de 1 sobre x, também é zero. Né? Então nós podemos aplicar a regra de L'Hopital, logo, o logaritmo natural de z, que é o logaritmo natural do limite que a gente tem interesse em calcular, que é igual a, como a gente viu, ao limite dessa expressão aqui, que é uma fração, né? Então é igual a esse limite aqui, e que satisfaz as condições para a aplicação da regra de L'Hopital. Então isso é igual ao limite da derivada do logaritmo de 1 mais 1 sobre x, dividido pela derivada de 1 sobre x, né? A derivada da expressão do numerador é uma regra da cadeia, né? Então é a derivada do logaritmo aplicada então em 1 mais 1 sobre x, vezes a derivada de 1 mais 1 sobre x, dividido pela derivada de 1 sobre x, que a gente sabe que é menos 1 sobre x ao quadrado. Tá? Agora, isto aqui, dividido por isto aqui, manipulando e colocando o sinal negativo na frente da fração, fica menos, então, x ao cubo dividido por x mais 1, vezes a derivada de 1 mais 1 sobre x, né, que é a derivada de 1, que vai dar 0, mais a derivada de 1 sobre x. Tá? Então, aqui deu 0, e a derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado. Então, esse menos com esse menos dá mais, desaparece, simplificando, então fica o limite de x sobre x mais 1, quando x tende para mais infinito. Esse limite aqui é fácil de calcular, é 1. Logo, o logaritmo de z, né? Olha, o logaritmo natural de z é 1. Logo, aplicando uma propriedade dos logaritmos, o z é igual a e. Portanto, esse limite que a gente tinha interesse em calcular, esse que é um limite fundamental, é o limite, inclusive, que define o valor de e, tá? Então, é igual a e. Né? Já tínhamos visto esse limite. Sétimo exemplo é o limite de raiz quadrada de x menos 2 sobre x menos 4, quando x tende para 4. É uma indeterminação 0 sobre 0. Podemos aplicar, então, a regra de L'Hopital. Logo, esse limite é o limite, então, da derivada do numerador pela derivada do denominador. A derivada de raiz quadrada de x menos 2 é 1 sobre 2 raiz quadrada de x. E a derivada de x menos 4 é 1. Tá? Isso aqui, então, é um limite que podemos calcular facilmente. E é limite de 1 sobre 2 raiz de x. Quando x tende para 4, isso resulta em 1/4. O oitavo exemplo, né, é o limite de 1 menos x mais logaritmo natural de x
dividido por x ao cubo menos 3x mais 2, quando x tende para 1, é uma indeterminação 0 sobre 0, só verificar direitinho aí, né? Então satisfaz as condições para aplicação da regra de L'Hopital, portanto esse limite que a gente quer calcular é igual ao limite, então, da derivada de 1 menos x mais logaritmo natural de x, dividido pela derivada de x ao cubo menos 3x mais 2. A derivada do numerador, derivada de 1 é 0, derivada de menos x é menos 1, derivada do logaritmo de x é 1 sobre x, dividido pela derivada disso aqui, né? Derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado, derivada de menos 3x é menos 3, derivada de 2 é 0. Observe que agora nós continuamos com a mesma indeterminação 0 sobre 0, nessa expressão aqui que foi obtida, né? Podemos aplicar então pela segunda vez a regra de L'Hopital, né? Então esse limite aqui é o limite então da derivada de menos 1 mais 1 sobre x, dividido pela derivada de 3x ao quadrado menos 3. Derivada do numerador, derivada de menos 1 é 0, derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado, derivada do denominador, derivada de 3x ao quadrado é 6x, derivada de menos 3 é 0. Fazendo os cálculos direitinho aqui, se pode fazer inclusive o limite por substituição direta, é menos 1 sobre 6, menos 1 sexto, ok? O nono exemplo, né, de aplicação então, da regra de L'Hopital é esse limite aqui, limite de e elevado a x menos 1 dividido por x ao cubo mais 4x, quando x tende para mais infinito. Essa é uma indeterminação infinito sobre infinito, ela satisfaz as condições para aplicação da regra de L'Hopital, portanto, esse limite é o limite da derivada de elevado a x menos 1 dividido pela derivada de x ao cubo mais 4x. A derivada do numerador dá e na x, a derivada do denominador resulta em 3x ao quadrado mais 4. Observem que isso aqui permanece uma indeterminação infinito sobre infinito, então ainda satisfaz as condições para aplicação da regra de L'Hopital. Aplicamos a regra de L'Hopital uma segunda vez, então isso é igual ao limite da derivada de e na x dividido pela derivada de 3x ao quadrado mais 4, fica o limite de e na x dividido por 6x. Observem que isso continua sendo uma indeterminação infinito sobre infinito, permanecem as condições, vamos aplicar pela terceira vez a regra de L'Hopital. Então esse limite é igual ao limite da derivada de e na x dividido pela derivada de 6x, que resulta em e na x dividido por 6, e esse limite aqui, obviamente, é mais infinito, ok? Aqui, limite de 1 menos cosseno de x dividido por seno de x, quando x tende para 0. Essa é uma indeterminação 0 sobre 0. Podemos aplicar, então, a regra de L'Hopital. Então, esse limite é o limite da derivada de 1 menos cosseno de x dividido pela derivada do seno de x, né? A derivada do numerador, derivada de 1 é 0, e derivada do cosseno de x é menos seno de x, então fica menos seno de x. A derivada do denominador, derivada do seno de x é cosseno de x, menos com menos dá mais, fica seno sobre cosseno, que é a tangente, e esse limite aqui é um limite muito fácil, né? Limite de tangente de x. Quando x tende para 0, isso resulta em 0. Né? E esse é o resultado, então, do limite solicitado pelo exemplo. Ok, pessoal? Era isso que eu tinha para mostrar. Um grande abraço. Tchau!